Neste exato momento, dentro de cada uma das 37 trilhões de células do seu corpo, uma sinfonia está sendo tocada. Uma melodia tão complexa, tão perfeitamente orquestrada, que os maiores cientistas do mundo ainda estão tentando compreender toda a sua magnitude. Essa sinfonia não é aleatória. Ela não surgiu do caos. Ela carrega em si uma assinatura, um código, uma linguagem que aponta diretamente para o Criador. Estamos falando do DNA, a molécula mais extraordinária da existência conhecida. Dentro dela estão escritos não apenas as instruções para construir seu corpo físico, mas possivelmente algo muito mais profundo, algo que a ciência está apenas começando a compreender. Uma conexão direta entre fé, frequência e a linguagem da criação. Você sabia que seu DNA emite luz? Que ele responde a frequências sonoras? Que ele pode ser influenciado por estados emocionais e espirituais? A biologia molecular moderna está descobrindo que o que os textos sagrados sempre declararam pode ter uma base científica profunda. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem está literalmente codificada em nossa estrutura celular. Bem-vindo ao canal Neurofé, onde exploramos a fascinante fronteira entre ciência e espiritualidade. Hoje você vai descobrir como a fé pode ativar códigos adormecidos no seu DNA, como frequências espirituais influenciam sua biologia molecular, e por que o Salmo 139 pode ser o mais preciso tratado científico sobre genética jamais escrito. Prepare-se para uma jornada que vai transformar completamente sua compreensão sobre quem você é, como você foi criado, e o poder divino que reside em cada célula do seu corpo. Para compreendermos a conexão entre fé e DNA, precisamos primeiro entender a magnitude dessa molécula extraordinária. O DNA, ácido desoxirribonucleico, é composto por aproximadamente 3 bilhões de pares de bases químicas. Se você desenrolasse todo o DNA de uma única célula humana, ele mediria cerca de 2 metros de comprimento. Se pegasse todo o DNA do seu corpo e o colocasse em linha reta, ele se estenderia por aproximadamente 2 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Mas o que é absolutamente fascinante é que o DNA não é apenas uma molécula de armazenamento químico. Ele é informação pura. Ele é linguagem. Ele é código. Bill Gates, fundador da Microsoft, afirmou: o DNA é como um programa de computador, mas muito, muito mais avançado do que qualquer software que já criamos. Francis Collins, que liderou o projeto Genoma Humano e é um cristão devoto, descreveu o DNA como a linguagem de Deus. E aqui está algo que vai fazer você parar e pensar. A informação contida no DNA humano, se traduzida para a linguagem digital, ocuparia aproximadamente 700 terabytes de dados. Para colocar isso em perspectiva, toda a informação escrita pela humanidade ao longo da história caberia em cerca de 50 petabytes. Isso significa que há mais informação em uma única célula do seu corpo do que em todas as bibliotecas do mundo combinadas. O Salmo 139, 14 e 15 diz: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Davi, há 3.000 anos, sem microscópios ou laboratórios, compreendeu intuitivamente que a forma como fomos criados aponta para um designer inteligente, intencional e magistral. A complexidade do DNA não é apenas evidência de design, é evidência de um designer que trabalha com linguagem, informação e código. Agora, prepare-se para algo que vai expandir completamente sua compreensão sobre seu corpo. Seu DNA emite luz. Isso não é metáfora espiritual, é fato científico verificável. Na década de 1970, o biofísico alemão Fritz Albert Popp
descobriu que todas as células vivas emitem fótons, partículas de luz, em um fenômeno conhecido como emissão biofotônica. Pope descobriu que o DNA é a principal fonte dessa luz dentro da célula. As células se comunicam entre si não apenas através de sinais químicos, mas através de sinais de luz. Seu DNA está literalmente brilhando neste momento. A emissão biofotônica é extremamente fraca, na faixa do ultravioleta e da luz visível, e requer equipamentos altamente sensíveis para ser detectada. Mas ela está lá, constante, pulsante, carregando informação. Estudos mostram que a qualidade e a coerência dessa luz mudam com base no estado de saúde do organismo. Células saudáveis emitem luz de forma mais coerente e organizada. Células doentes ou danificadas emitem luz caótica ou reduzida. Aqui está onde a conexão com a fé se torna profunda. Pesquisas preliminares sugerem que estados emocionais, mentais e possivelmente espirituais podem influenciar a emissão biofotônica. Quando Jesus disse em Mateus 5,14, "Vós sois a luz do mundo", ele não estava falando apenas metaforicamente, ele estava declarando uma verdade que a biofísica moderna está começando a compreender. Você foi criado para brilhar, literalmente. Seu DNA foi projetado para emitir luz. E quando você está em alinhamento com o Criador, quando sua fé está ativada, quando você está vivendo em propósito, é possível que a própria qualidade da luz que suas células emitem mude. A Bíblia constantemente associa Deus com luz. João 1,5 diz: "Deus é luz, e não há nele treva nenhuma." Se fomos criados à imagem de Deus, faz sentido que essa natureza luminosa esteja codificada em nosso ser biológico mais fundamental. O universo inteiro é vibração. Tudo que existe vibra em alguma frequência. Desde as partículas subatômicas até as galáxias, tudo está em movimento constante, oscilando, vibrando, criando ondas. E seu DNA não é exceção. Pesquisas fascinantes na área da genética quântica e da bioacústica revelam que o DNA responde a frequências sonoras e eletromagnéticas. O cientista russo Piotr Garjajev e sua equipe conduziram experimentos demonstrando que o DNA pode ser influenciado e até reprogramado por frequências de luz e som específicas. Eles descobriram que a estrutura do DNA segue padrões de gramática e sintaxe similares à linguagem humana, e que palavras e frequências específicas podem literalmente modificar o código genético. Isso significa que a linguagem, o som, a música e possivelmente a oração podem ter efeitos diretos sobre nosso DNA. Pense sobre isso. No princípio da criação, como Deus trouxe o universo à existência? Através da palavra falada. Gênesis 1:3 diz: "E disse Deus, haja luz, e houve luz." Deus falou, e a frequência sonora da sua palavra organizou o caos em ordem, trevas em luz, vazio em plenitude. A palavra falada de Deus carrega frequência criativa. E se fomos criados à imagem de Deus, nossas palavras também carregam poder criativo, especialmente quando alinhadas com a verdade divina. João 1:1-3 declara: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez." A palavra verbo aqui é logos em grego, que significa palavra, razão, ordem, frequência de comunicação. Cristo, o Logos, é a frequência perfeita através da qual toda a criação veio a existir. E essa mesma frequência pode ressoar em nosso DNA, trazendo ordem, cura e regeneração onde há caos, doença e degeneração. Durante muito tempo, acreditou-se que nossos genes eram nosso destino imutável. Se você herdou genes de doenças, pensava-se que inevitavelmente desenvolveria essas condições.
Mas uma revolução científica chamada epigenética mudou completamente essa compreensão. A epigenética estuda como fatores externos ao DNA podem ativar ou desativar genes sem alterar a sequência genética em si. É como ter um livro com todas as receitas possíveis, mas você escolhe quais receitas seguir. Você tem genes para potencialmente desenvolver certas doenças, mas também tem genes para resistência, cura e saúde extraordinária. A questão é, quais genes estão sendo expressos? E aqui está a descoberta revolucionária. Fatores como dieta, exercício, sono, estresse, ambiente, relacionamentos e, surpreendentemente, estados emocionais e mentais podem influenciar a expressão genética. O Dr. Bruce Lipton, biólogo celular, demonstrou em suas pesquisas que nossas crenças e percepções podem modificar a química do nosso corpo e, consequentemente, a expressão dos nossos genes. Ele chama isso de biologia da crença. Se crenças podem modificar genes, então a fé, que é a mais poderosa das crenças, pode ter efeitos epigenéticos profundos. Quando você crê nas promessas de cura de Deus, quando você declara com fé que pelas suas chagas fui sarado, você não está apenas fazendo uma confissão teológica, você pode estar ativando genes de regeneração e cura que estavam dormentes. Provérbios 4:22 diz sobre as palavras de Deus: porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. A palavra saúde aqui no hebraico original é marp, que significa cura, medicina, remédio. As palavras de Deus são literalmente medicina genética. Quando você medita nelas, quando você as declara com fé, você está aplicando o tratamento epigenético mais poderoso disponível para a humanidade. Por décadas, cientistas chamaram de DNA lixo os 98% do genoma humano que não codifica proteínas. Eles assumiram que essa vasta maioria do nosso DNA era simplesmente sobras evolutivas sem função. Mas pesquisas recentes do projeto ENCODE, Encyclopedia of DNA Elements, revelaram que essa suposição estava completamente errada. O chamado DNA lixo não é lixo. Ele contém elementos regulatórios cruciais, interruptores genéticos, sequências que controlam quando e onde os genes são ativados. Ele é como um sistema operacional complexo que gerencia todos os programas do computador. Ainda mais fascinante, algumas dessas regiões não codificantes parecem estar relacionadas à consciência superior, capacidades cognitivas avançadas e possivelmente até experiências espirituais. Há cientistas que propõem que essas regiões podem conter potenciais adormecidos, capacidades latentes que a humanidade ainda não aprendeu a ativar plenamente. Isso ressoa profundamente com passagens bíblicas que falam sobre capacidades extraordinárias nos crentes. Jesus disse em João 14:12: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Como isso seria possível? Talvez através da ativação de códigos genéticos adormecidos pelo poder da fé. Paulo orou em Efésios 1:18 e 19, para que os olhos do entendimento fossem iluminados para conhecer qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Esse poder pode não ser apenas espiritual no sentido etéreo, mas também biológico, ativando capacidades codificadas em nosso DNA desde a criação. Fomos criados com potencial divino embutido em nossa estrutura genética. A fé pode ser a chave que desbloqueia esse potencial. Quando você crê verdadeiramente, quando sua fé está ativada, você pode estar literalmente ligando interruptores genéticos que liberam poder, sabedoria, cura e propósito que estavam adormecidos. Então, como praticamente a fé ativa esses códigos no DNA? Vamos conectar todos os pontos que exploramos. Quando você exerce fé genuína em Deus, múltiplas coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, sua mente entra em estado de paz e esperança.
reduzindo drasticamente os hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, que sabidamente suprimem a expressão de genes saudáveis. Segundo, estados de fé, oração e adoração ativam o sistema nervoso parasimpático, o sistema de descanso e cura, que permite que processos regenerativos aconteçam no nível celular. Terceiro, a fé produz emoções elevadas como amor, gratidão, alegria e esperança. Pesquisas do Instituto HeartMath demonstram que essas emoções criam padrões de coerência cardíaca que emitem campos eletromagnéticos medíveis que podem influenciar o DNA. Quarto, quando você declara palavras de fé baseadas nas Escrituras, você está criando frequências sonoras que, como vimos, podem ressoar com seu DNA. Quinto, a fé conecta você a uma dimensão espiritual, onde o poder de Deus pode operar de maneiras que transcendem os mecanismos biológicos conhecidos. Há inúmeros casos documentados de curas inexplicáveis que ocorreram após oração e ativação de fé. Pessoas com doenças genéticas incuráveis que experimentaram remissão completa. Tumores que desapareceram, condições crônicas que se reverteram. A ciência médica chama isso de remissão espontânea, mas para o crente é a manifestação do poder de Deus operando através da fé. Marcos 11:24 registra Jesus dizendo: "Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco." Note o tempo verbal. Crede que recebestes no passado. A fé opera numa dimensão onde a resposta já existe, onde a cura já está disponível, onde os códigos de regeneração já estão prontos para serem ativados. Sua parte é crer. Chegamos ao final desta jornada extraordinária pelo código divino escrito em cada célula do seu corpo. O que você descobriu hoje não é apenas informação fascinante, é revelação transformadora com poder prático para mudar sua vida. Você aprendeu que seu DNA é muito mais do que química, é informação, é linguagem, é código escrito pelo próprio Criador. Você descobriu que suas células emitem luz, que seu DNA responde a frequências e que a palavra falada com fé pode literalmente influenciar sua biologia molecular. Você compreendeu que a epigenética revela que seus genes não são seu destino e que fatores como fé, oração e meditação nas Escrituras podem ativar ou desativar expressões genéticas. E você viu que o chamado DNA lixo pode conter códigos adormecidos de capacidades extraordinárias esperando serem ativados pela fé. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento? Aqui está meu convite. Comece a viver conscientemente como alguém que carrega o código de Deus em cada célula. Quando você orar, saiba que não está apenas falando palavras ao ar. Você está criando frequências que ressoam com seu DNA. Quando você meditar nas Escrituras, saiba que você está aplicando medicina genética divinamente prescrita. Quando você adorar, saiba que você está entrando em coerência com a frequência da criação. Declare diariamente: eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Meu DNA carrega seu código. Meu corpo foi projetado para cura, regeneração e vida abundante. Eu ativo pela fé os códigos divinos dentro de mim. Eu sou luz porque fui criado pela luz. Eu vibro na frequência do reino porque pertenço ao Rei. Lembre-se do Salmo 139, 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Você é uma obra-prima genética. Você carrega em si a assinatura do Criador. E através da fé, você pode ativar todo o potencial que Ele codificou em você desde antes da fundação do mundo. Obrigado por assistir ao Neurofé. Se este episódio tocou seu coração e expandiu sua mente, compartilhe com alguém que precisa descobrir o código divino dentro de si. Inscreva-se,
Ative as notificações e continue conosco nessa jornada de descoberta onde ciência e fé se encontram. Até o próximo episódio. Que o código de Deus em você seja plenamente ativado.